Olá, estudante! Hoje a gente vai trabalhar a questão do balanço patrimonial. Nas aulas anteriores, a gente entendeu a classificação dos custos entre custos fixos e variáveis, principalmente, e custos diretos e indiretos, e também a terminologia dos gastos. Dentro do nosso balanço patrimonial, a gente vai entender para que ele serve e por que é tão importante ter esse documento em mãos. O balanço patrimonial ele é uma análise qualitativa e quantitativa da situação financeira desse produtor rural. A gente pode traduzir isso como uma fotografia do momento, ou seja, ele vai ter num documento único uma avaliação sobre como está a sua situação financeira para aquele dia que foi fechado para o balanço. Essa é uma expressão muito comum dentro dos negócios, que é a empresa está fechada para balanço. Ou seja, o que eles estão fazendo é justamente essa avaliação que a gente está colocando aqui, que é a avaliação de quanto que eles têm de recursos, quais são os próximos gastos, quanto que eles têm de patrimônio líquido, quais são os ativos circulantes e os passivos circulantes. Então, todas essas questões que a gente vai entender durante essa aula. É importante que anualmente ou pelo período definido pela empresa seja realizado o balanço patrimonial, para que o produtor, para que a empresa tenha condição de entender qual é a evolução do seu patrimônio, sempre buscando aumentar o patrimônio dessa atividade, para que ele realmente demonstre que você está tendo uma rentabilidade positiva, está tendo lucratividade. E ela é essencial para os controles dos custos. O balanço patrimonial é quando você vai ter uma ideia futura de como vai estar a tua projeção, como você vai estar realizando a tua atividade. E diferente do nosso fluxo de caixa, o balanço patrimonial ele demonstra o que está ocorrendo de forma macro, diferente do fluxo de caixa que nos demonstra diariamente ou mensalmente o que entrou e o que saiu de despesas, né? E dentro do nosso balanço a gente tem dois principais pontos, que é o ativo e o passivo. Os ativos são os bens de direitos, ou seja, as riquezas que esse produtor tem. Então, quando a gente fala dos ativos, a gente coloca ali os maquinários, o rebanho desse produtor, a terra, os insumos que ele tem guardado, o que ele tem em estoque de produto produzido. Por exemplo, se esse produtor tem soja no armazém, entra como um ativo. E quando a gente está falando dos passivos, são as obrigações financeiras que esse produtor tem dentro do curto, médio e longo prazo. Isso a gente pode traduzir como os próximos custos que ele vai ter com o pessoal, com salários, com compra de insumos, com as questões de financiamento que ele tenha que pagar, com os arrendamentos, com os aluguéis, isso tudo são os passivos. E quando a gente fala do patrimônio líquido específico, a gente está falando das diferenças entre os passivos e os ativos, ou seja, ativos menos passivos. Isso dá o patrimônio líquido, que é o quanto de recurso ele teria na mão se ele vendesse tudo naquele exato momento. E ele tem uma obrigação com os acionistas, que é de pagamento dos dividendos, que vem desse patrimônio líquido. Ou seja, ele precisa ter os recursos para pagar para os seus acionistas os seus dividendos, que é basicamente uma remuneração pelos acionistas estarem deixando o dinheiro dentro da atividade, certo? Quando a gente evolui, então, a gente pode falar que os ativos eles vão ser divididos entre os ativos circulantes e os não circulantes. E quando a gente fala disso, ele é muito simples a diferença e ele pode ser utilizado, inclusive, já para os passivos, que também são divididos entre circulantes e não circulantes. Quando ele é um ativo ou passivo circulante, ele tem uma conversão monetária rápida, ou seja, ele é uma projeção de curto prazo, que ele vai ocorrer de forma imediata, se você tiver a intenção no caso do ativo, e no caso do passivo é algo que vai chegar rápido para você ter que fazer o pagamento. Então, por exemplo, um ativo circulante, é o caso do estoque de soja, como foi mencionado. Se ele tem essa soja estocada, ele consegue ter o capital de forma rápida, ou seja, ele consegue vender essa soja e obter o capital remunerado em cima dela. Já quando a gente fala do ativo não circulante, são os investimentos a longo prazo, que ele não consegue se desfazer dele de forma imediata e não consegue se desfazer dele de forma rápida. Quando a gente fala dos passivos circulantes, é o curto prazo, como foi mencionado, salários, que têm que ser pagos mensalmente. Ele tem que ter essa questão financeira, ter esse desembolso, ter esse custo, logo na sequência. Então ele vira um passivo circulante. E quando a gente fala do passivo não circulante,
é quando a gente está falando aí dos longos prazos, ou seja, financiamentos. Quando a gente tem um empréstimo de 5, 10, 15 anos para ser amortizado, a gente entra ele dentro do passivo não circulante. E nessa tabela aqui a gente consegue perceber essa diferença muito clara. Em verde a gente tem os ativos, em azul a gente tem os passivos. Quando a gente coloca nessa questão os ativos circulantes, então a gente tem tudo que está disponível na mão do produtor. Na hora que ele tiver um interesse, ele pode utilizar aquilo ali, pode vender, pode utilizar na produção e ele vai ter isso como receita, como dinheiro, ou seja, adubo, semente, fitossanitários. E os não circulantes são os que estão imobilizados, que precisam de um pouco mais de dispêndio para que virem dinheiro para ele na conta salarial ou na conta corrente do produtor rural. E aqui a gente tem o maquinário, os galpões, a terra, a lavoura de laranja, por exemplo. Isso tudo são ativos não circulantes. E é importante observar que eles estão ordenados não necessariamente por ordem de valor, e sim por ordem de facilidade de uso ou facilidade de venda, no caso dos não circulantes. É muito mais simples você vender um maquinário, você vender um galpão, ou do que você realmente vender a sua lavoura de laranja. É muito mais simples você utilizar o adubo, você utilizar as sementes, do que o fitossanitário. E nos passivos, a gente vai ter a questão dos fornecedores, dos salários, os impostos, financiamentos de curto prazo, ou seja, os custeios agrícolas que normalmente têm prazo de 1 a 2 anos, e os não circulantes a gente pode entrar com, por exemplo, financiamento de máquina, que vai levar aí mais anos, vai ter 5, 10 anos para ser pago esse financiamento. A gente pode colocar ainda dentro desse financiamento linhas de crédito como o ABC ou outras linhas que realmente levam maior tempo para serem utilizadas e para serem amortizadas. E o que a gente percebe é que o capital social dessa empresa, ou seja, o quanto de recurso ela tem disponível, é basicamente o patrimônio líquido de R$25 mil nesse caso, nesse exemplo que a gente colocou, que é a diferença do que a gente tinha nos nossos ativos para o que a gente tinha nos nossos passivos, ok? E o total do nosso balanço inteiro, que é R$27.500. Essa é uma ideia muito interessante para o produtor ter esses dados na mão e conseguir prever o próximo cenário, ou seja, ver as questões de linha de financiamento, ver se ele vai precisar adquirir mais recursos, se está sobrando recursos e ele consegue fazer um investimento. Então é uma proposta, um documento que o produtor tem na mão para estratégico, que ele pode utilizar na hora de buscar mais insumos, de usar mais investimento, de captar mais recursos. Então, nossa questão do balanço patrimonial é uma ferramenta extremamente útil para o produtor rural. Nos encontramos na próxima aula. Até breve.